1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo e a tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição ou dores. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmão, 2 versículos apenas sobre a vida desse homem aqui, do Jabes. Jabes é um homem da tribo de Judá. Não há muito sobre ele a não ser esses 2 versículos aqui. Mas os 2 versículos aqui falam muito sobre ele. Quando nós lemos e prestamos atenção no que acontece aqui, a gente vai ver o significado do nome do Jabes. O significado do nome dele é dor. Porque a sua mãe disse assim: com muitas dores eu dei a luz a esse menino. Então o nome Jabes significa dor, significa aflição. Deixa a sua Bíblia aberta aí, eu quero ler com você novamente aí o texto. Versículo 9: foi Jabes muito ilustre. O que está dizendo aqui o texto? Que esse homem foi muito respeitado, foi muito honrado diante da sua família, dos seus irmãos. O primeiro ponto, versículo 9: Jabes era uma pessoa de respeito diante da sua própria casa. As pessoas o respeitavam. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Então esse é o nome de Jabes. Esse menino, para nascer, causou-me muitas dores. Então o significado do seu nome é dor. Versículo 10: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e alargues as fronteiras, que seja comigo e a tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha dores, que não me sobrevenha aflições. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Irmão, como que uma pessoa nasce com um nome desse? Você percebeu na Bíblia, quando você pega de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar Deus mudando o nome de algumas pessoas. O pai e a mãe deu o nome para o filho, mas lá no decorrer da história, Deus muda o nome daquele homem, muda o nome daquela mulher, no decorrer da sua trajetória. A sua vida com Deus, a sua oração, o seu propósito com Deus influenciou as mudanças na sua vida. Jabes não deixou que o seu nome, chamado dor, ele não deixou que a dor, que a aflição, que as circunstâncias de fora dissessem para ele: você é um homem de dor, você é um homem aflito, um homem de crise, você vai viver uma crise. Quando Jabes descobriu que ele tinha o seu nome e o significado era dor, o que ele fez? Ele orou ao Senhor, irmão. E quando eu e você oramos ao Senhor, uma oração verdadeira, diante de coisas que não nos agradam, diante de circunstâncias, ou diante de coisas que pessoas atribuem a nós, e nós não aceitamos e invocamos o nome do Senhor para que haja uma mudança em nossa vida, nós mudamos a nossa história. Na realidade, o Senhor muda a nossa história, porque nós não aceitamos ficar naquele lugar que as pessoas nos colocaram. Porque talvez na caminhada e na vida de Jabes, as pessoas diziam assim: esse aí foi aquele que trouxe prejuízo para sua mãe. O nome desse homem é dor. Esse homem é um homem de aflição. Esse homem é um homem de crise. E se nós formos contextualizar para a nossa vida, talvez as pessoas tentam atribuir em nossas vidas isso. Olha o que ele passa, olha o que ela passa, uma vida de crise. Parece que não muda nunca. A vida desse homem, dessa mulher é uma vida de aflição. E aí muitos tentam colocar, irmão, essa perspectiva, esse perfil na nossa vida. Só que Jabes não aceitou isso, porque ele orou ao Senhor, e a sua oração foi crucial na mudança da sua história. O significado de dor e sofrimento para ele vinha do parto da sua mãe, mas isso não deveria ficar na sua vida, ele não deveria conviver com isso, como de fato ele não conviveu, e a sua vida foi mudada a partir do momento que ele orou ao Senhor. Você prestou atenção na oração dele? Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo:
Oh, tomara que me abençoes. Senhor, me abençoa. Porque diante da minha família, as pessoas olham para mim e elas veem dor, elas veem sofrimento, elas veem angústia, elas não veem nada de bom em mim. Senhor, me abençoa. A primeira coisa que Jabes fez foi chegar diante do Deus Todo-Poderoso e dizer assim: Senhor, o Senhor me abençoa. E não é errado você fazer isso, não é errado você pedir a bênção de Deus. Me abençoa, Senhor. E eu vou pedir mais uma coisa, Senhor: alargue as minhas fronteiras. Alargue as minhas fronteiras e seja comigo a tua mão. Tem muitas coisas nessa oração. Abençoa a minha vida. Se a tua bênção estiver comigo, tudo vai mudar. Alargue as minhas fronteiras, que eu possa conquistar mais, que eu possa entrar em mais terras, eu possa ser abençoado, que a tua mão seja comigo. Olha só, pedindo que a mão de Deus seja com ele, a bênção de Deus seja com ele, e que as fronteiras sejam abertas para a sua vida. Um homem que todo mundo olhava para ele e dizia: esse é o cara da dor, esse é o cara do sofrimento, esse é o cara do problema. Mas ele está lá buscando o Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, me preserva do mal, de modo que não me sobrevenha dores, que não me sobrevenha dores. E dores, irmão, muitas dores, aflições, nós resolvemos com aquele que conhece a dor. Jesus conheceu as aflições, Jesus conheceu a dor, e Ele sabe lidar com as dores dos corações, sabe lidar com a crise do homem, da mulher, Ele sabe lidar com todas as coisas. Jabes foi buscar em Deus a sua fonte de restauração, a sua fonte de satisfação, de alegria e de bênção. Foi no Senhor que ele foi buscar uma resposta para a sua vida. Jabes poderia continuar todos os dias aceitando a sua vida de dor, aceitando o seu nome de dor, aceitando as suas crises na sua vida, mas ele disse: não, eu vou buscar o Senhor e o Senhor vai mudar a minha sorte. Eu vou buscar o Senhor e o Senhor vai mudar a minha história. Irmão, essa passagem aqui começa destacando muitas coisas importantes. Primeiro, Jabes, ele se tornou respeitado na sua casa. Ele não era respeitado, todo mundo olhava para ele como um coitado, mas quando ele se coloca na posição com Deus, as coisas começam a mudar. A Bíblia diz que ele era o mais ilustre no meio dos seus irmãos, era o mais honrado no meio dos seus irmãos. No entanto, a sua notoriedade não estava apenas na sua posição social, preste atenção, mas na sua conexão com Deus. O que deixava Jabes diferenciado era a sua comunhão com o Pai. Isso fazia uma diferença extraordinária na vida dele. A casa dele olhava para ele diferente, falou assim: esse cara não é mais o mesmo. Lembra quando todo mundo tinha ele como um coitado e era o homem das dores? Ele não é mais o mesmo. Jabes é diferente, por quê? Porque ele tem uma comunhão acirrada com o Criador. As coisas mudaram na vida dele por causa dessa oração. A oração de Jabes mudou a sua história. Agora tem lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, palavra de Jesus dizendo assim: pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á, batei e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O próprio Jesus disse. E nós temos essa oportunidade de estar diante do Senhor, sabendo que a nossa resposta não será em vão, que virá da parte do Senhor. Amém? Irmão, a oração de Jabes, eu faço uma pequena ilustração, é como uma ponte de ousadia. Imagine uma ponte estreita e frágil estendendo-se sobre um precipício. Esta ponte representa a ousadia na oração de Jabes. Ao orarmos com ousadia, estamos dispostos a cruzar essa ponte, mesmo que pareça instável. Assim como Jabes não permitiu que a dor do seu nome o limitasse, não deixemos que o medo nos impeça de atravessar a ponte da ousadia na oração. Como uma ilustração dessa oração, Jabes estava diante de Deus e diante da sua própria crise pessoal, diante do seu nome de dor, diante talvez do medo, da limitação e das palavras alheias. Como essa ponte que atravessa um precipício,
mas que é uma ponte instável. Diante da insegurança da vida, ele faz uma oração. E tudo aquilo, irmão, que era instável, que era instabilidade, insegurança e medo, acaba diante desse propósito de Deus. Amém? Em 2024 eu e você não vamos viver com medo, não vamos viver instáveis, não vamos viver debaixo da dor e da crise, vamos viver debaixo da bênção de Deus. Eu declaro isso aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A nossa casa vai viver o extraordinário do Senhor, eu creio. Aleluia. Se eu fosse você, eu recebia essa palavra nessa noite, irmão. Eu recebia no nome de Jesus. A oração de Jabes também demonstra para mim e para você, irmão, uma dependência de Deus. Uma dependência de Deus, porque não adianta eu ter as coisas que Deus me dá sem tê-lo. Eu preciso, acima de tudo, ter o Senhor. O Senhor vai me dar, vai me entregar, vai me abençoar, sim, mas eu preciso dEle. Sem Ele nada sou, sem Ele nada posso fazer, Jesus falou. Nós percebemos uma dependência na oração de Jabes. Isso reflete uma profunda dependência de Deus. Em nossas vidas devemos reconhecer as nossas necessidades de forma contínua na oração diante do Senhor, dependendo do Senhor. A ousadia que rompe limites. A vida de Jabes nos ensina sobre a ousadia na oração. Muitas vezes nos limitamos pelas circunstâncias, pelas experiências passadas ou pelas próprias expectativas. No entanto, a oração de Jabes nos desafia a quebrar essas barreiras, não permitir que a nossa história determine o nosso destino. Se ele ficasse naquele mesmo lugar, irmão, se ele ficasse aceitando, as pessoas dizendo que ele era um cara cheio de dor, que era um homem aflito, ele não sairia daquele lugar e não se permitiria mudar a sua história. Quando nos aproximamos de Deus com ousadia, reconhecemos que Deus é capaz de nos fazer superar qualquer limitação e enfrentar qualquer impossível. Foi o que esse homem fez. Em 2 versículos da Bíblia nós encontramos um registro extraordinário de alguém que mudou a sua vida através da oração, confiando em Deus. Talvez tantas crises, tantas críticas, ouvimos pessoas dizendo: não vai dar em nada, não vai acontecer, não vai ser. Do lado de fora muitas coisas que se dizem, as pessoas falam nas nossas costas, mas aí nós estamos olhando para quem? Olhando para Deus, olhando para a palavra de Deus, buscando o Senhor que muda a nossa história. E aí quanto mais nos aproximamos da fonte verdadeira, da presença de Deus, mais a nossa vida é impactada e mudada, irmão. Lembra de Jacó? Jacó enganador. Jacó estava no ventre junto com seu irmão Jacó e Esaú. A Bíblia diz que quando eles nascem, Jacó nasce grudado no calcanhar de Esaú. Jacó queria sair primeiro para ser o primogênito. E a Bíblia diz que já lá no ventre havia guerra entre 2 povos. Então quando ele recebe o nome de Jacó. E um dos significados de Jacó é enganador. E você percebe que Jacó engana o seu irmão o tempo todo. Esaú é enganado por Jacó, irmão. E a última das enganações foi quando Jacó toma a bênção do seu irmão se passando por ele. Lembra? Quando Jacó coloca as vestes de Esaú e vai diante do seu pai Isaque. Seu pai estava para morrer, já quase cego. Ele vai diante lá do leito de Isaque, e Isaque abençoa Jacó, achando que era Esaú. Mas lembre-se que um dia Esaú tinha saído para o campo para caçar. Esaú era um homem de campo, um caçador. Jacó era um homem de tendas. Quando Esaú chega no fim da tarde, sem conseguir pegar nada, faminto, desesperado, caçou o dia inteiro, não conseguiu matar uma presa. O seu irmão estava fazendo um guisado de lentilhas. Jacó estava cozinhando, irmão, de tardezinha. Aquela comida, aquele cheiro da lentilha subiu assim, entrou dentro do estômago de Esaú. Esaú desesperado para comer alguma coisa, com fome e sede, diz: me dá um pouco dessa comida, diz ele, pedindo para Jacó. Jacó: sim, eu dou para você um pouco da minha comida. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Você me dá a sua primogenitura e eu te dou um prato de lentilhas.
Olha o enganador aí, irmão. Aí o que o Esaú fez? Cheio de fome, desesperado, que quando a gente está com fome a gente não pensa, irmão, com a cabeça, a gente pensa com a barriga. Cuidado, irmão. Já viu aquele negócio que fala assim, não vai no mercado que você está com fome, que você gasta demais. É uma verdade isso. Enche a barriga e vai no mercado, irmão. Aí Esaú fala assim, o que me adianta essa primogenitura? Me dá essa comida, eu estou com fome. O homem desprezou a bênção de Deus por causa de uma comida. Por causa de uma comida, por causa de um momento, para saciar a fome do seu estômago. E aí ele fez um pacto com Jacó: me dá a comida e pega a primogenitura para você. As nossas palavras têm poder, irmão. Tudo que nós falamos, nós declaramos, são sentenças. Jacó falou, então está combinado, a primogenitura é minha e a comida é sua. No dia que Jacó enganou o pai dele e tomou a bênção, literalmente, de Isaac, ele recebeu a bênção da primogenitura. Não era dele, mas ele recebeu. Mas o seu irmão Esaú também pisou na bola diante de Deus. Mas o que eu quero dizer, irmão? Tempo passou e Deus chamou Jacó. Lá na frente, depois de tanta enganação, Jacó também enganou o sogro dele. Muitas enganações na sua vida, muita coisa errada. E um dia Jacó está voltando para casa para acertar os pontos com a sua família, para acertar os pontos com seu irmão. E Jacó vai ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. Naquele dia, naquela madrugada, Jacó encontra-se com o anjo do Senhor, a Bíblia diz. E o anjo do Senhor é a personificação de Deus. Deus em forma de anjo, uma teofania, uma manifestação divina. E ali a Bíblia diz que eles brigaram, eles lutaram a noite inteira. A noite inteira. E Jacó dizia assim, Senhor, o Senhor não vai subir enquanto o Senhor não me abençoar. O Senhor não vai partir daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus dizia assim, solta-me Jacó, solta-me. Interessante isso, irmão. E eu quero trazer essa luta aqui para a oração, meu irmão. Para a oração de Jabes. Jabes batalhou na oração diante do Senhor. Jacó estava ali lutando com Deus. Deus disse, me solta que eu preciso subir. Ele disse, você não vai subir, o Senhor não vai subir enquanto o Senhor não me abençoar. E quando começou a alva a despontar, a Bíblia diz que Deus tocou na junta da coxa. E Jacó começou a mancar. Aí Deus perguntou assim para ele, como que é o seu nome? Como que é o seu nome no final da luta? Depois de tanta luta, como que é teu nome? Aí sabe o que ele falou? O meu nome é Jacó. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? O meu nome é enganador. Meu nome é mentira. Meu nome é injustiça. Meu nome é erro. Meu nome é enganar os outros. Eu vivo enganando os outros. Aí Deus disse assim, agora sim, a partir de agora não se chamará mais Jacó, porque como homem lutaste com Deus e prevaleceste, chamarás Israel a partir de agora. E o Senhor o abençoou e partiu, porque Jacó reconheceu quem ele era diante do Senhor, e a sua vida foi transformada. De uma vida de engano, de crise, de erro, Deus o transforma em príncipe de Deus, muda a sua história. É a mesma situação de Jabes, irmão, de um homem de dor e de aflição, apontado por todo mundo como alguém derrotado, que não teria esperança. Deus mudou a sua vida. Por isso a nossa oração deve ser uma oração persistente, dependente, a cada dia confiando no Senhor. 3 pontos importantes. O primeiro ponto, a oração ousada, dizendo, Senhor, me abençoa, Senhor, muda a minha vida. Eu não quero ser o que os homens dizem, eu quero ser o que o Senhor diz. Muda a minha vida. Segundo ponto, um homem dependente de Deus, um homem totalmente dependente de Deus. E o terceiro ponto, uma confiança na proteção de Deus, porque ele diz, Senhor, guarda-me, guarda a minha vida, livra-me da dor, Senhor, livra da minha aflição, livra-me das aflições, porque eu já sei o que é isso. 3 coisas importantes ele pediu, diante da sua oração. No último ponto, uma reflexão sobre a dependência de Deus, da confiança de Deus. Imagine um pássaro que, ao se lançar de um galho, confia que as suas asas o sustentarão. Da mesma forma, nossa confiança em Deus durante nossas orações não nos permite voar através das circunstâncias desafiadoras da vida. Eu e você não podemos ter dúvida na oração. O passarinho está num galho, irmão. Quando ele salta para voar, ele tem total confiança que as suas asas o levarão.
Eu e você, quando nos colocamos a orar com total confiança no Senhor, devemos acreditar que as nossas orações nos levarão diante do Senhor e nós triunfaremos daquilo que estamos colocando diante dele. Amém? Se houver algo de dor na sua vida, se houver crises intensas na sua vida, aquilo que foi dito aqui, o Senhor quer mudar a sua história. Amém? As pessoas passarão a olhar de forma diferente para você, começando dentro da sua casa, dentro da sua família. Jabes era o mais respeitado, o mais ilustre diante dos da sua casa, da sua família. Louvado seja Deus. Senhor, que se cumpra a Tua palavra, que se cumpra a Tua bênção sobre a nossa vida. E nós recebemos do Senhor, ó Pai, esta palavra que esse ano será um ano de conquista em todas as áreas, ó Pai, na vida espiritual, na vida emocional, na vida material, pois o Senhor está na frente, nos guardando e nos conduzindo. Nessa noite, ó Pai, nós Te louvamos, agradecemos em nome do Senhor Jesus.